E aí, arretados, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai fazer uma análise de uma empresa na qual o Thiago falou para uma pergunta que eu fiz para ele em uma live, onde ele estava analisando carteiras, tudo bem? Vamos ver o vídeo que vocês vão entender um pouco melhor. Essa pergunta é boa aqui, ó. Se o mercado fechasse por uns 10 anos, quais ativos vocês comprariam antes disso acontecer? Olha aqui, ó, o cara pediu uma ação do Brasil, uma ação americana e um ativo livre para escolher. Vamos lá. Pergunta. Eu vou falar uma, depois você fala a tua, tá? Ação brasileira, deixa eu ver, nesse momento... Cara, eu botaria Boa Safra, soja 3. Eu acho que é uma empresa que os próximos 10 anos vai ser uma das que mais vai crescer entre as empresas listadas, uma empresa saudável numa carteira... Desculpa, num segmento que não vai parar de crescer, que é o segmento da soja. É um small cap, né? Então, provavelmente, quando voltar daqui 10 anos, vai estar muito maior e muito mais lucrativa. E é uma empresa bem competitiva, eu gosto dela. Tem um ROI muito bom também. Qual ação brasileira? Bom, pessoal, como a gente pode ver, ele está juntamente aí com o Léo, que é um dos analistas da Suno também. Lembrando que o Thiago Reis é o sócio fundador da Suno, né? Mas enfim, a empresa que ele falou aí pra gente foi a Soja 3, né? Opa, deixa eu pegar outra cor aqui para ficar melhor. Soja 3, né? Que é a Boa Safra. Qual que é a ideia desse vídeo? É a gente dar uma olhada nos indicadores, em como está funcionando os números da empresa, certo? Para te passar um parâmetro que realmente é bem tranquilo você fazer uma análise sem precisar baixar todos os dados da empresa, sem nem sequer ir até o RI da empresa. Claro que esse é o mais recomendado, mas às vezes não é necessário, caso você não tenha tempo ou não tenha essa vontade de analisar uma empresa tão a fundo. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, então a pergunta é basicamente o seguinte: qual ação você compraria um dia antes de saber que o mercado vai fechar por 10 anos? A ideia que a gente quer passar aqui é qual ação você compraria para o longo prazo. Se você pudesse comprar só um ativo, qual ativo você compraria dentro da metodologia de investimento Buy and Hold, né? Que é basicamente a ideia de comprar e manter essa ação por um longo período de tempo. Eu vou utilizar o site Status Invest, mas tem vários outros, tem a Ocean 14, tem o Fundamentei que também te atendem nessa parte de indicadores, de ter números da empresa, ter dados qualitativos e quantitativos, tá? Então, vamos lá, vamos ver como se comporta aí essa empresa que o Thiago respondeu a nossa pergunta, né? Soja 3, Boa Safra, lembrando que você poderia pesquisar tanto pelo código como pelo nome da empresa, aí a Status Invest dá essa opção aí, tá? Então vamos lá. Bom, o que a gente pode notar aqui? Primeiro ponto, em uma pesquisa bem curta que eu fiz anteriormente, eu descobri que a empresa fez o IPO bem recente, né? Ela não tem nenhum ano ainda. A empresa fez o IPO ali no dia 29/4/2021, a um preço de R$ 9,90, ou seja, ela começou a ser negociada na bolsa a R$ 9,90. O fechamento dela no dia 29/4 foi de R$ 14,50, ou seja, a gente teve um aumento aí a gente teve um retorno ao dia da empresa logo após o seu IPO de quase 50%, se eu não me engano, algo bem próximo disso, tá? E aí ela continuou oscilando. Outro fato interessante é que a gente vai ter os valores de mínimo, máximo, no mês, na semana, a valorização da empresa, ou desvalorização, nesse caso aqui, nos últimos 12 meses. Mas olha que fato curioso. No último fechamento, a empresa estava sendo negociada, ela foi negociada a R$ 14,48, que é justamente o preço bem próximo do valor que ela teve de fechamento no seu primeiro dia, tá? Basicamente aí, ó. Se a gente utilizar o nosso botão esquerdo aqui do mouse, segurar e arrastar até o dia de hoje, a gente vai ver que a diferença entre o dia do IPO, ou seja, o fechamento do IPO e o último fechamento da empresa é de 2 centavos, tá? Isso é um fato curioso aí. Pode-se dizer, né, a gente precisaria analisar um pouco mais sobre como foi o IPO, a liquidez que o IPO teve, o número de investidores que participou, etc., outras séries de fatores, mas a gente pode se dizer que essa ação ela lateralizou, digamos assim. Como eu falei, isso pode ser um fato ruim, pode ser um fato bom, a gente precisaria analisar um pouco mais a fundo. Tudo bem? Bom, continuando aqui, a gente tem uma empresa, né, como eu falei, a volatilidade dela, segundo aqui a Status Invest, é bem alta, tá? Dado que a gente tem aqui o Ibovespa e, né, do lado desse bonequinho que simboliza ali a calma,
e a soja 3 já do lado desse foguinho aqui, que significa uma volatilidade maior. Lembrando que sempre os índices de referência comumente, o índice de referência comumente utilizado para analisar volatilidade é o Ibovespa, né? É o que a gente chama de benchmark, é como se fosse a referência, ok? Bom, é uma empresa do tipo, as ações dela, né, tem o final 3, então são as ações ordinárias, tá? 100% de tag along, tem uma liquidez considerável, não tem participação no Ibov ainda, e é basicamente isso. Também não tem participação no mercado de opções, creio eu. Acho que por conta da liquidez, enfim, e outras séries de fatores, tá? E esse é o ponto. Lembrando que também essa empresa a gente vai ver que ela é uma empresa caracterizada como do novo mercado, então esse é um dos motivos para ela oferecer esse 100% de tag along e só ter ações ordinárias, ok? Bom, aqui dos indicadores, o que eu queria adiantar para vocês é que existem alguns indicadores que, quando analisados de forma única, ou seja, quando você analisa aquele indicador sozinho, ele não vai te dizer muita coisa. Você precisaria saber como que está o concorrente, como que está o setor, tudo bem? Ou pelo menos um subsetor mais próximo, tá? Para a gente poder comparar. Eu peguei aqui os principais, né? Como o PL, a empresa tem um preço sobre lucro por ação de 12,51. Isso é considerado alto, né? Mas a gente entende que isso é normal por conta que ela é uma small cap, né? Então não tem como você querer reaver o seu dinheiro num curto período de tempo investindo em small cap, que tem um maior risco, que é uma empresa que pode demorar um pouco mais para crescer, mas que ela tem possibilidades de crescer bastante, né? Como o próprio Thiago falou, é um small cap. A definição mais simples para você que não entende tanto de mercado e até mesmo para você que já entende de small cap, é uma empresa que pode duplicar, triplicar de tamanho em um curto período de tempo, curto, médio período de tempo. Tá? Só para te ambientar um pouco, uma Blue Chip, por exemplo, é uma empresa que já está consolidada no mercado, é uma empresa de valor, como por exemplo uma Vale ou uma Petrobras. Você não vai ver uma Petrobras triplicando de valor em um curto período de tempo, porque é uma empresa que já está consolidada. Então você não espera tanto em relação a crescimento da empresa, diferente do small cap, que você investe justamente esperando que aquela empresa cresça bastante. Então a gente tem um PL acima de 10, menor do que 15, nesse caso não é algo ruim, tá? E a gente tem outros indicadores aqui de valuation, certo? Lucro por ação em 1,16, ali também é ok. A gente entra na parte de indicadores de endividamento, né? A empresa tem uma liquidez corrente acima de 1, então normalmente empresas que possuem liquidez, indicadores de liquidez acima de 1 mostram ser boas pagadoras no curto, médio e longo prazo, né? Que é o caso de Boa Safra, que a gente vai até ver um pouco mais sobre a dívida líquida da empresa, que nesse caso aqui, quando a gente pega o indicador dívida líquida sobre EBIT, sobre EBITDA, sobre PL, ele é negativo. Isso é um bom sinal, né? Significa que a empresa lida bem com suas dívidas, ok? Indicadores de eficiência. Novamente, a gente tem a parte de margem bruta, margem EBITDA, EBIT e margem líquida. A gente vê que a empresa ela não perde tanto para cada margem, né? Imagine que essas margens são um funil, tá? Então, por exemplo, qual que é a ideia aqui bem básica? A gente tem... Deixa eu achar um local legal aqui. Pronto, a gente tem um funil mais ou menos assim. Então aqui a gente tem a margem bruta, e aí a gente passa para a margem EBITDA, para a margem EBIT e depois para a margem líquida. Tá? Então a gente nota que a empresa ela não perde, ela não tem tantas despesas, tantos custos nesse intermédio da margem bruta para a margem líquida. Tudo bem? Essa é uma ideia básica aí. De forma resumida, os indicadores de eficiência são ok. A gente precisaria analisar como que está se comportando os indicadores de eficiência do setor, né? Então, poxa, a empresa concorrente consegue ter quanto de margem líquida? Quanto que sobra para os acionistas? Né? Quanto que sobra efetivamente para a empresa de lucro, dado uma receita que ela teve? Tá? Então, a gente precisaria ver tudo isso nesses indicadores de eficiência. A gente precisaria comparar. Se a gente plotar aqui o gráfico que a própria Status Invest nos oferece, a gente vê um ponto muito positivo, é que a margem líquida da empresa ela segue crescente. Bem, esse é um ponto positivo. Então, significa que a empresa está organizando suas contas, ela consegue a cada ano ter mais lucro, destinar mais lucro para o investidor ou para reinvestir, que é um ponto também que a gente vai falar aqui sobre as small caps, tá? E é isso. Indicadores de rentabilidade. Adiantando aqui, os indicadores de crescimento ainda não estão disponíveis, creio eu que porque a empresa ainda não tem
balanços disponíveis suficientes para que esses indicadores possam ser calculados, tá? Indicadores de rentabilidade, como o próprio Thiago Reis falou, ele falou do ROI, né? Realmente a empresa tem um ROI muito bom, apesar de ter tido ali a sua máxima em 2019, em 2020 ele deu uma diminuída, e em 2021 ele apresentou um ROI um pouco menor, né? A gente vê aqui a média do ROI da empresa é de 32%, tá? E, novamente, a gente precisaria... É um ROI bom, tá? Quando a gente pega, por exemplo, as empresas do mercado como um todo, você tem um ROI de 21%, um ROA, né? Um retorno sobre o ativo de 13,67%, é ok, mas a gente precisaria, novamente, analisar como que as concorrentes, como que as outras empresas estão lidando com isso. Por exemplo, as margens. Quando a gente tem uma margem negativa, a gente já pode ter uma opinião sobre a empresa. Então, se a empresa apresenta margens líquidas, por exemplo, negativas durante um grande período de tempo, isso já é um sinal e você não necessariamente precisa ir olhar o concorrente, tá? Isso já pode significar alguma coisa. Claro que é sempre importante que você dê uma olhada em como as outras empresas do setor estão se comportando, para você tomar a melhor decisão. Você olhar como que o setor está se comportando na economia também é extremamente importante, porque pode ser que seja uma empresa boa, que o setor como um todo esteja sendo afetado, né? Ou a economia como um todo esteja sendo afetada com esse momento. E por isso que a empresa apresentou essas margens negativas. Enfim, cada caso é um caso. A gente está fazendo aqui uma análise bem básica, bem superficial, só para você entender como que funciona a dinâmica dessa análise mais... que a gente chama, é uma análise mais otimizada, né? A gente não necessariamente baixa os dados da empresa, a gente não lê os releases da empresa, os vídeos, etc. É uma análise um pouco mais simples para você começar a se ambientar, né, com indicadores, para você começar a ter noção de mercado, tudo bem? Bom, esse ponto aqui também é muito importante, eventos corporativos. A empresa não distribuiu dividendos ainda. Isso é algo ruim? Para algumas pessoas isso pode sim ser algo ruim e até mesmo algo que, quando o investidor chegasse nesse ponto aqui, ele facilmente pararia de analisar a empresa. Porque tem muitas pessoas que procuram investimentos para justamente ter a remuneração dos proventos, né? Ou seja, dividendos, juros sobre capital próprio. Não é o caso da maioria das small caps, porque pensa comigo, existem empresas que têm sim a ideia e o foco de distribuir dividendos, como as empresas do setor de energia. A gente conhece bastante as empresas por isso, porque elas já estão consolidadas, né? Elas têm uma receita previsível, entendeu? Então, é mais fácil que ela possa distribuir dividendos para você, tudo bem? Porque ela não tem tanto crescimento. Claro que as empresas crescem, Copel, Taesa, estão em processo de crescimento, aumentando a quilometragem de aparelhos e, enfim, tudo que é necessário para a produção e distribuição de energia, tá? Mas o ponto aqui é que as small caps, elas não necessariamente precisam distribuir dividendos, porque muitas vezes as empresas estão em um processo de crescimento e naquele momento não faz sentido ela ter que te distribuir um dividendo. É muito mais interessante que ela retenha esse lucro para reinvestir dentro da própria empresa. E eu, como investidor, pessoalmente, quando busco uma small cap, eu não estou buscando um investimento que vai me dar dividendos. Quando eu estou buscando dividendos, eu procuro uma empresa que tenha o repertório de oferecer dividendos. Uma Copel, como eu já falei, uma Taesa, tá? Qualicorp até um certo tempo, acredito eu. E é isso. Então a gente não procura dividendos em small caps, normalmente. A gente procura empresas que possam nos apresentar um crescimento alto em um curto, médio período de tempo. Então eu, como investidor, até trazendo uma opinião pessoal, prefiro realmente que a empresa retenha esse lucro, reinvista, que os seus administradores tomem boas decisões e que nós, investidores, possamos acompanhar essas decisões do lado de fora. Então, o critério, ao meu ver, para investir em small cap não é se ela distribui ou não dividendos. É como esse dinheiro, esse dividendo que não está sendo distribuído, está sendo utilizado. A empresa está apresentando um crescimento de receita, uma diminuição de custo, né? Os indicadores estão otimizados ainda, ela ainda apresenta bons indicadores. Então, tudo isso entra na hora da avaliação, tá ok? Bom, e passando aqui para já finalizar, a gente tem outros indicadores aqui, né? Esse daqui é muito relevante, uma dívida líquida negativa da empresa, tá? Quando a gente utiliza a disponibilidade da empresa para pagar ali as dívidas brutas, a dívida bruta, aliás, a empresa ainda termina
tendo disponibilidade, né? Então, tendo caixa, tendo a parte de aplicações financeiras, isso é muito interessante. Significa a empresa, como aquele indicador de liquidez corrente falou para a gente, lembra que eu falei para vocês? Isso é muito bom, significa que a empresa lida muito bem com dívidas. Isso é importante para uma small cap, porque muitas vezes esse lucro que a empresa retém não é suficiente para ela ter uma expansão. Às vezes ela vai precisar procurar crédito no mercado. E quem é mais indicado que boas empresas procurem crédito no mercado, que saibam lidar com dívidas, bem? Free float aí da empresa, né, como eu falei para vocês, o segmento dela é do novo mercado, tem um free float aí de quase 40%, né, o número de ações aí no mercado. Que mais? Setor de atuação aí, consumo não cíclico, setor de atuação, subsetor agropecuário e segmento agricultura, né? Eu particularmente acho o setor muito interessante, principalmente aqui no Brasil, certo? O Brasil que tem um berço, né, dessa parte de agricultura de grãos, tá? E tudo que tem a ver com isso. Então, acho que é uma empresa ok, que está no setor bom, principalmente no país. As relações internas e externas são boas, né? Não é um setor que está começando agora no Brasil, ou que vai ter que disputar espaço no mercado externo. Tudo isso a gente pontua, essa visão macroeconômica, ok? Bom, aqui tem quais são os investidores, né? 98% dos investidores sendo pessoa física, tá? Outros pontos aí da empresa. A gente tem a DRE em formato de gráfico aqui. Um fato que eu observei que eu queria comentar com vocês aqui é que a empresa, você consegue olhar os dados trimestrais aqui, tá? Quando você olha assim, você está olhando anualmente, então ele vai te dar os dados anuais. Quando você clica aqui, ele vai te dar os dados trimestrais, tá? Se você observar de forma bem rápida aqui, o primeiro trimestre da empresa, ele sempre vai mal, pelo menos nesses 3 anos de análise. A gente não pode definir que é uma causalidade, mas a gente pode observar que existe uma possível correlação entre os primeiros anos da empresa eles serem normalmente... Primeiros anos não, pessoal. Os primeiros trimestres da empresa, eles são ruins em termos de receita e lucro, né? Porque isso vai acompanhar, como eu vou mostrar para vocês. A gente não pode falar isso de forma certa e específica, porque a gente precisaria analisar um pouco mais sobre o setor, entender por que a empresa, no primeiro trimestre de 2019, 2020 e 2021, apresentou uma receita baixa e isso vem crescendo posteriormente, né? Então, observa aqui, primeiro trimestre de 2020, a empresa praticamente não teve receita, comparado aos outros, né? E isso vai crescendo. Terceiro trimestre da empresa sempre é bom, se você observar. A gente consegue entender que existe um padrão aí que precisaria ser analisado um pouco mais a fundo, né? Isso poderia te dar até uma tática de investimento. Então, poxa, se o primeiro trimestre da empresa sempre é ruim e ela vai publicar esses balanços, o mercado vai entender isso como algo negativo. Então, as pessoas vão querer se desfazer das ações da Boa Safra. Então, pode ser que ali seja a minha hora de entrar, porque as pessoas não conseguem observar o valor que a empresa tem. É um padrão que ela tem no primeiro trimestre apresentar um balanço ruim, ou nem necessariamente um balanço ruim, mas uma receita menor, por época de colheita, enfim, seja o que for. Tá? Então, você pode se utilizar. Quando você tem embasamento da empresa que você está investindo, você consegue tomar melhores decisões. Se a gente olhar os custos, eles também seguem esse caminho, né? A empresa sempre tem um custo menor no primeiro trimestre, né? Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. Tudo bem? A gente observa que tem um crescimento aí. E se o custo da empresa e a receita da empresa possuem um ciclo próximo, né, possuem um ciclo parecido, obviamente que o lucro líquido da empresa também vai apresentar esse período cíclico, tá? Então a gente observa aqui que o primeiro trimestre da empresa sempre apresenta um lucro menor e até mesmo prejuízo, como aqui em 2021, né? No primeiro trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2019, tá? Então tudo isso você vai conseguir ter um embasamento fazendo. É na prática que você vai ter esse conhecimento aqui, tá? Então abre o site, pesquisa uma empresa que você gosta, dá uma olhada, pode ser até mesmo essa empresa que eu já te adiantei alguns pontos aqui. Vai dar uma olhada no ponto, ver se realmente faz sentido para você. Claro que tudo que a gente está falando aqui é com um embasamento não tão grande, porque o ideal seria que a gente primeiro fosse ver um pouco mais no RI da empresa, fosse ler sobre a empresa, saber informações qualitativas sobre a empresa, para que posteriormente a gente pudesse fazer uma análise quantitativa, tá? Existem pessoas que já vão direto para a parte quantitativa, de querer saber DRE da empresa, só que muitas vezes você precisa da parte qualitativa para te embasar, para você entender por que a empresa apresenta, por exemplo, esse ciclo aqui de ter uma receita menor, de ter um lucro menor no primeiro trimestre dos 3 anos que a gente tem disponível aqui.
Então, tudo isso é relevante para você, ok? Bom, para finalizar, a gente tem a parte da DRE aqui completa da empresa, tá? Você consegue ver de forma anual ou trimestral, a Status Invest dá essa opção. Então, fica a seu critério aí analisar, ok? Eles disponibilizam também a análise horizontal da empresa, isso é muito importante você olhar, ver como que a empresa está se comportando ali ao longo do tempo, ok? Fluxo de caixa, tem as margens aqui, como a gente já falou um pouco mais acima, em formato de gráfico, tem o balanço patrimonial em formato de gráfico e número, e é basicamente isso que eu queria passar para vocês, ok, pessoal? Para finalizar, eu vou te deixar uma dica aqui, caso você não conheça. Dentro da Status Invest é possível você comparar ações. Você vem nesse botãozinho aqui, clique em ações. Aí você vai escolher quais as empresas do mesmo setor, tá? Então o Status Invest ele te dá sugestões de quais empresas seria interessante você analisar com a empresa Soja 3. Normalmente, essas ações que ele te oferece são ou do mesmo setor ou do mesmo subsetor, são empresas que são próximas, tá? Ele não vai te colocar, por exemplo, para você analisar Boa Safra juntamente com Arezzo, por exemplo, ou com Itaúsa, que são setores totalmente distintos. Você pode fazer isso, mas não faz tanto sentido, né? A gente analisa empresas do mesmo setor para ter esse embasamento. Então, só pegando aqui um exemplo, você escolheria ali as 3 empresas, e aí iria... Lembrando, a gente só consegue colocar 4 empresas mais a empresa que a gente está analisando, tá? Então, você clicaria aqui em comparar, ele iria fazer uma espécie de ranking aí, tá, da empresa. A gente vê que Boa Safra ficou aqui em segundo lugar, perdendo aí para essa Brasil Agro, porque, enfim, por conta dos indicadores, né, dividend yield aí, aqueles indicadores que a gente já observou. E aí cabe a você dar uma olhada, fazer essa comparada. Eu peço que antes de você comprar uma ação, pelo menos faça isso daqui, ou nem compre. Pare, pense, vá dar uma analisada melhor. Isso daqui é embasamento suficiente? Pessoalmente, eu acredito que não, mas é melhor do que você comprar ações baseado numa indicação de uma influência ou de alguém que você acompanha. É muito melhor você vir aqui colocar a mão na massa para ter pelo menos um mínimo embasamento na hora de tomar sua decisão do que nada. Mas, como eu falo, a dica é, vá no RI da empresa, leia sobre a empresa, realmente pesquise, porque você está investindo o seu dinheiro, aquilo é o seu patrimônio, então você precisa cuidar muito bem dele. Tudo bem? Então é isso, esse era o nosso vídeo de hoje, uma pequena análise aí da empresa que o Thiago falou. Um abraço para o Thiago Reis, um abraço para o pessoal da Suno aí, sempre aprendendo muito com eles. E é isso, arretados. Até a próxima.